Muito bem, então, pessoal. Vocês escolheram, então, a função da palavra ser. A gente vai ver aqui a primeira. Palavra ser tem várias funções dentro da gramática, né? Você já deve saber disso. Observem aí nos livros. Você vai encontrar uma parte especial só de funções da palavra ser, funções da palavra que, funções da palavra como. São palavras que têm funções específicas. Nós vamos ver agora a palavra ser exercendo a função de partícula apassivadora, ou pronome apassivador, como alguns gramáticos chamam, né? Então vamos dar uma olhada aí. Como é que eu sei que essa palavra ser ela vai aparecer na frase e vai exercer a função de partícula passivadora? Acompanha aqui, ó. A partícula passivadora, ou a palavra ser, ela primeiro precisa estar dentro de um verbo, né? Tendo um verbo como base. Sempre que eu tenho um pronome oblíquo átono, eu tenho que ter um verbo como base, né? A base desse pronome. O pronome pode estar antes, ele pode estar no meio, ele pode estar depois do verbo, que é a próclise, mesóclise e ênclise. Depois a gente vai até conversar sobre isso. Então, primeiro eu tenho que verificar o seguinte: eu preciso saber a regência do verbo. Como é que é a função do verbo ali dentro do contexto? Se ele é um verbo que vai exigir complemento por preposição, se ele é um verbo que não vai exigir preposição no seu complemento, eu preciso ter essa noção, que é isso que você está vendo aí na sua tela. O verbo é transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto, que a gente chama de bitransitivo. Então, continua aí, ó. Muito bem, então a gente pega a palavra ser, lá, acompanha aí, vamos no passo a passo aí, aos poucos. Ó. Aí eu ponho um verbo transitivo direto e vai aparecer um cara chamado sujeito paciente. Ou então, você tem uma palavra ser, com um verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto, mais um sujeito paciente. Tá vendo isso aí, ó, esse desenho aí que você tá vendo? Vamos traduzir isso em duas frases. Então, aluga-se uma casa, a gente tem um verbo transitivo direto, acompanhado da palavra ser, mais um sujeito paciente, ou alugam-se salas, né, o que a gente chama isso de voz passiva sintética, o sujeito, do sujeito, na frase que é uma casa ou salas. Observe o seguinte, ó, vamos analisar a frase para você entender a interpretação do texto. Ó. Aluga-se uma casa e alugam-se salas. Observe que uma casa e salas não praticam a ação do verbo alugar. Ou seja, não é uma casa que está alugando, não são as salas que estão alugando. É alguém que aluga essa casa e é alguém que aluga essas salas. Então o verbo é transitivo direto, quem aluga, aluga alguma coisa. Acompanhado dessa palavra ser, a gente tem esse elemento pós-posto que a gramática vai chamar de sujeito paciente, que é aquele que está recebendo a ação do verbo, está sofrendo a ação do verbo. Continua aí, ó. Aluga-se uma casa, nós temos uma casa alugada, ou salas são alugadas ou alugam-se salas. O que eu fiz aí agora? Quando você tem a palavra ser exercendo a função de partícula apassivadora, por que ela se chama partícula apassivadora? Porque ela apassiva o sujeito, ela torna o sujeito paciente. Quer dizer, a palavra ser aí, ela tornou a palavra uma casa, o termo uma casa, um sujeito paciente, ou a palavra ser na frase abaixo tornou a palavra salas, né, o termo salas, como um sujeito paciente. Uma forma de você descobrir isso também, né, que ajuda bastante, além do reconhecimento da transitividade do verbo, é você fazer isso que eu fiz aí. Ó. Eu transformei isso em voz passiva analítica. O que é a voz passiva analítica? Uma casa é alugada, a casa está recebendo a ação do verbo alugar, a gente tem uma locução verbal com o verbo ser e um verbo no particípio. Então, aluga-se uma casa é alugada, salas são alugadas, alugam-se salas. É uma forma de você identificar isso. E aí a gente tem a chamada voz passiva analítica. Então, a voz passiva sintética, ela é produzida com o verbo transitivo direto, conforme você está vendo aí, com a palavra ser mais um sujeito paciente e a possibilidade de transformação na voz passiva analítica, ok? Muito bem, vamos lá. Informou-se o caso ao chefe e informaram-se os casos ao chefe. A gente tem aí o caso foi informado ao chefe, tá vendo? Eu transformei em voz passiva analítica e embaixo os casos foram informados ao chefe. Aí a gente tem a voz passiva analítica. Esse verbo informar é um verbo bitransitivo. Quem informa, informa algo a alguém. Então eu tenho a possibilidade de transformação na voz passiva analítica. Significa dizer então que essa palavra ser está exercendo a função de partícula apassivadora. Olha de novo aí, ó, informou-se o caso. Você vê que o verbo está no singular, porque o caso é o sujeito paciente. Olha a hora que você transforma aí em voz passiva sintética lá. Volta lá um pouquinho, fica olhando. Ó.
O caso foi informado. Agora olha a frase de baixo. Informaram-se os casos. Por que o verbo está no plural na frase de baixo? Porque casos está no plural, que é o sujeito paciente. Olha como é que fica a voz passiva analítica. Ó. Os casos foram informados, ok? Então vamos resumir isso aí. Resume. Vende-se apartamentos e informou-se o caso ao chefe. Então nós temos um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, que é o transitivo direto ou indireto, né, ao mesmo tempo. Mais a palavra ser, então nós temos apartamentos são vendidos, porque eu posso transformar de voz passiva sintética em voz passiva analítica, ok? Então, vende-se apartamentos, apartamentos são vendidos. Na frase de baixo, informou-se o caso ao chefe, o caso foi informado ao chefe. Então a gente tem a partícula passivadora ou o pronome apassivador, beleza? Muito bem, olha aí então a frase, ó, alugam-se salas. Essa palavra se, ela é uma partícula passivadora ou um pronome apassivador, porque nós temos uma voz passiva sintética. Sempre que a palavra se exercer a função de partícula passivadora é voz passiva sintética. E vou repetir, como é que você descobre isso? Pega o verbo transitivo direto, por exemplo, no caso do alugar. Pega a palavra ser, mais a palavra pós-posta, que é o sujeito paciente, ó, salas, elas estão sendo alugadas, tá vendo? Transforma isso em voz passiva analítica, que você chega à conclusão de que esse ser é uma partícula apassivadora. Se ele não for partícula apassivadora, eu não consigo transformar em voz passiva analítica. Legal? Então, muito bem, eu vou continuar aqui. Não se esqueçam, né, de se inscrever no meu canal no YouTube, ou então manda lá uma solicitação no Facebook, lá eu entro em contato com vocês, você entra em contato comigo, a gente fica à vontade aí para discutir a gramática. Legal? Aí você me dá a sua sugestão, o que você acha legal a gente abordar aqui. As funções da palavra ser é um negócio bacana, a gente vai fazer isso bastante aqui. E fica ligado, tá? Fica ligado aí porque eu vou comentar a função da palavra ser como um índice de determinação do sujeito. Primeiro a gente vai ver a partícula passivadora, que é o que a gente viu agora, e depois o índice de determinação do sujeito. Também é outra coisa que cai em concurso de imagem, né? Então, a partícula passivadora e índice de determinação do sujeito são as duas que mais caem em provas de concurso. Também tem a voz lá reflexiva, né? A palavra ser, exercendo a função de reflexão, que a gente vai ver também. Mas essas duas inicialmente, beleza? Daqui a pouco a gente vai se encontrar, fica ligado aí. Então divulga, manda isso para quem você quiser, faz uma divulgação. Quanto mais gente assistindo, quanto mais gente se inscrevendo, eu vou fazer mais vídeos para vocês aqui. Boa sorte, bons estudos, a gente vai se ver daqui a pouquinho, tá?